Senhores Deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Bom dia a todos. Queria naturalmente também cumprimentar o Dr. Fernando Silveiro, que é um homem da casa, conhece bem os cantos à casa, pelo que lhe dou as boas-vindas, mas enfim, é uma redundância, uma vez que a casa é de todos, mas também é a sua de forma particular. Portanto, é sobretudo um gosto recebê-lo na nossa sexta comissão. Senhores Deputados, vamos dar início então a esta nossa audição do Dr. Fernando Silveiro, designado pelo Presidente da MENAC como membro para a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas de Contratação Pública. Senhores deputados, como sabem, e Dr. Fernando Silveiro, como sabe, a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial do Sr. de 6 minutos e depois, como dizíamos há pouco, em igualdade de fogo, o Sr. terá o mesmo tempo que os grupos parlamentares têm para colocar questões, o mesmo tempo para responder. O grupo parlamentar do PS tem 6 minutos, o grupo parlamentar do PSD tem 6 minutos e o grupo parlamentar do Chega tem 5 minutos. São estes os 3 grupos parlamentares, neste momento representados nos nossos trabalhos. Pelo que, assim, e depois, se assim necessário for, haverá ainda uma segunda ronda, um bocadinho num modelo diferente da primeira ronda. Portanto, na primeira ronda o Sr. responde imediatamente a seguir a cada um dos grupos parlamentares. No fim, na segunda ronda, se assim for exigido, a segunda ronda são 2 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. responde na mesma proporção do tempo, mas no fim de todas as intervenções. Assim sendo, Sr. 6 minutos para uma intervenção inicial e bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas palavras iniciais. Deixe-me, Sr. Presidente, em primeiro lugar, apresentar os meus cumprimentos aos senhores deputados que integram esta sexta comissão, bem como a todos os outros que lhe prestam aqui apoio parlamentar. Em segundo lugar, permita-me, Sr. Presidente e senhores deputados, enfatizar que esta minha audição decorre da minha designação pelo Sr. Presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção para a continuação no mandato da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, CIMEC, a partir de agora, abreviadamente, para nos facilitar também o diálogo. É uma audição a título individual. Eu estou aqui como designado e a título pessoal e não enquanto membro da CIMEC. Esta menção é importante para que fique claro que as afirmações que aqui faça e as locuções que aqui deixe só a mim me responsabilizam, são feitas a título pessoal e não em nome nem por conta da CIMEC. A CIMEC é um órgão colegial, as deliberações da CIMEC são tomadas dessa forma e eu hoje estou aqui numa outra veste menos nobre que essa. Claro que todas as minhas opiniões e também as minhas locuções que aqui deixo sobre as vicissitudes dos diversos regimes jurídicos que informam a contratação pública em Portugal baseiam-se muito naquilo que foi a minha experiência desde 2001 como vogal da CIMEC, mas serão, obviamente, a título pessoal. Não querendo ser maçador, até porque esta comissão foi destinatária do meu currículo, eu deixava aqui apenas uma viagem muito rápida sobre qual foi até agora o meu percurso profissional. Eu sou licenciado em Direito e mestre em Direito, em ambos os casos pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fui docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa durante 16 anos, em quase todas as disciplinas da menção de Jurídico-Económica, atividade que, ao longo do tempo, também fui compaginando com outras atividades profissionais. Sou quase na totalidade uma pessoa cuja sua carreira profissional foi decorrendo ao serviço da causa e da coisa pública. Iniciei a minha atividade nos serviços jurídicos de um banco, mas esse banco ainda era um banco, na altura, com participações públicas, a extinta União de Bancos Portugueses, de onde transitei depois para o Departamento de Registro e Certificação do Instituto de Seguros de Portugal, hoje
à Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. Entre 2001 e 2003, desempenhei funções no Departamento de Consultoria e Planeamento do Tribunal de Contas, funções essas que também se revelaram depois muito proveitosas naquilo que são as funções enquanto vogal da CIMEC. Em dezembro de 2003, ingressei na Autoridade da Concorrência, que é a entidade com a qual ainda hoje mantenho vínculo e de onde me muito orgulho de ter trabalhado ao longo dos últimos 20 anos. Primeiro como técnico instrutor, depois como diretor adjunto do Departamento Jurídico e do Contencioso e, terminada essa comissão de serviço, na Unidade Especial de Avaliação de Políticas Públicas da Autoridade da Concorrência. Entre janeiro e dezembro de 2017, desempenhei funções como adjunto no gabinete do Sr. Ministro do Ambiente do 21º Governo. Retomei funções na Autoridade da Concorrência em dezembro de 2017 até novembro de 2021, altura em que iniciei funções enquanto vogal da CIMEC. Desde dezembro de 2021 até ao presente momento sou vogal dessa comissão, cargo pelo qual fui nomeado pelo então Conselho de Prevenção da Corrupção. Queria também recordar a todos que a CIMEC tem por missão acompanhar e fiscalizar os procedimentos adotados ao abrigo do regime jurídico das medidas especiais de contratação pública, aprovadas pela Lei 30/2021, bem como a celebração e a execução dos respectivos contratos, controlando de modo particular o cumprimento das exigências de transparência e de imparcialidade que lhe são aplicáveis. Sem falsas modéstias e incorporando aquilo que já resulta do desempenho das funções de vogal da CIMEC ao longo dos últimos 3 anos, creio que a minha experiência profissional ao longo de quase 30 anos, que aqui resumi nos últimos minutos, poderá continuar a ser muito útil no cumprimento da missão da CIMEC. A tal não será estranha a minha ligação há mais de 20 anos à Autoridade da Concorrência. A concorrência é, recordemos-nos, um dos princípios que devem ser respeitados na formação e na execução dos contratos públicos. Do que de mim depender, e se esse for o resultado do final de todo este procedimento, tudo farei enquanto vogal da CIMEC para que a Comissão possa dar o seu contributo dentro da sua missão e no estrito respeito pelas suas competências para melhores compras públicas em respeito pelos princípios consagrados no ordenamento jurídico português. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradecemos a exposição inicial que nos trouxe. Vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares, começando do Partido Socialista, Sr. Deputado José Rui Cruz, até 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Fernando Silveiro, um homem da casa, a quem dou as boas-vindas. Quero dizer-lhe que, em termos de currículo, nós não temos naturalmente nada a apontar. É um homem com um currículo completamente adequado às funções. Entendemos que aquilo que aqui nos trouxe representa um perfil perfeitamente adequado à função, a sua experiência longa nesta área, e achamos que aquilo que tem sido feito tem sido adequado e a função, o perfil adequa-se perfeitamente àquilo que nós estamos aqui a analisar. Eu acho que a questão que nós temos que analisar aqui é diferente, vai para além daquilo que esta audição está aqui a ser feita, que é, nós precisamos de fazer um balanço um ponto de situação, uma vez que estamos quase no final do período para que se designou esta comissão, e o que nós assistimos, já estamos com um ano de governo do PSD, esta comissão foi criada em 2021, e independentemente dos governos, ou do PS primeiro, ou do PSD depois, o que se pretendeu foi aligeirar, resolver de forma mais célere os problemas, e o que nós verificamos é que o problema não está só na contratação pública. A contratação pública é, de facto, um problema, que esta legislação tentou ajudar a resolver, mas o que nós assistimos é que a máquina burocrática do Estado, ainda ontem, eu posso aqui partilhar convosco uma situação, nós estamos a um ano e pouco do final do quadro do PRR, e se repararem, há obras em que os promotores, que estão há não sei quanto tempo à espera de indicações para iniciarem as obras, não é culpa deles. Falo-vos, por exemplo, na saúde, nos cuidados continuados, já vinha do tempo do Partido Socialista, e eles estão à espera de receberem os contratos assinados,
E quando receberem os contratos assinados, quanto tempo é que eles têm para concluírem as obras? Os promotores. Ou seja, nós temos que perceber que estamos num país, independentemente da contratação pública, nós temos uma administração pública que precisa urgentemente de ver o que se passa. Eu dou casos objetivos. Nós temos, na região centro, que eu conheço bem, uma situação em que, em algumas áreas, a minha região tem CCDR Norte, CCDR Centro. Processos idênticos iguais. CCDR Norte são licenciados. CCDR Centro não são licenciados, no mesmo país. Arrastam-se na CCDR Centro anos. Passam ministros diferentes. Passam tutelas diferentes. E ninguém consegue resolver isto no nosso país. E, portanto, independentemente destas comissões que nós criámos e que fazem bem o seu trabalho, nós precisamos de ir mais além do que a contratação pública. Nós precisamos de ver o que é que se passa na nossa administração pública, em que muitos mangas de alpaca entravam o desenvolvimento do país. Nós temos empresas... Isto não é um problema dos políticos. Isto não é um problema dos políticos. Isto é um problema da nossa máquina burocrática, da nossa máquina administrativa. E nós precisamos de perceber o que é que podemos fazer. E quem está nestas funções, como estão os senhores nesta situação, percebem certamente que estes entraves estão em cima da mesa. Eu ainda ontem recebi gente ligada aos cuidados continuados que me dizem o que é que nós vamos fazer agora quando recebemos isto, quando já não temos empreiteiros. Temos uma sobrecarga dos hospitais e depois temos esta gente que não consegue construir as camas de cuidados continuados quando o dinheiro do PRR está disponível. A culpa não é dos deputados, não é dos governos anteriores, não é do atual governo, mas tem que haver alguém que seja responsável por isto. E a questão, o Chega não terá certamente uma solução para isto. A questão que se coloca é como é que nós, com a experiência que tem, o que é que pode ser feito mais, para além da questão de simplificar as regras da contratação pública, o que é que nós podemos fazer mais? Porque a legislação é a mesma no Norte e no Centro. A legislação é do país. Mas o que é que nós podemos fazer mais? O que é que o Parlamento pode fazer? O que é que os partidos podem fazer para que não aconteçam situações destas em que... O Sr. Deputado já vai ter tempo na sua interpelação, tem 6 minutos. E tem 6 minutos? 5. E é demais. E, portanto, queria questionar em termos práticos da sua experiência, que é longa nesta Comissão, é um dos membros que está desde o início, se sente também que há esta dificuldade, para além das regras da contratação pública, que também há estas dificuldades que agravam aquilo que são as dificuldades da contratação pública, que isto também é mais um fator que não facilita. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor, tem até 6 minutos para a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz, pelas suas pertinentes questões. Como bem enquadrou, elas vão muito para além daquela que é a missão e as competências da CIMEC, mas eu posso partilhar consigo também aquilo que nós fomos encontrando ao longo destes anos que quadra com essa realidade. Isso é uma realidade, não é exclusiva de Portugal, mas nós agora estamos preocupados com o nosso problema e não com o problema de outros. Nós organizámos aqui há um ano e meio um congresso nesta casa, a CIMEC foi dinamizadora juntamente com o IMPIC, sobre a inteligência artificial e a forma como ela pode ser utilizada para melhorar os processos de contratação pública. E na altura a questão da morosidade é uma das questões que vem à baila, e eu recordo-me de um dos interlocutores ter dito que grande parte dos problemas da contratação pública não estão no Código da Contratação Pública, estão a montante do Código ou estão a jusante do Código. A nossa margem de conformação do Código também não foi totalmente livre. Os nossos códigos são transposição das diretivas europeias e, portanto, temos um quadro muito rígido do qual não conseguimos fugir. Mas eu comungo dessas suas preocupações. Numa das últimas, e está no nosso plano de atividades para o ano 2025,
nós pretendemos aferir junto das entidades adjudicantes o porquê da morosidade dos procedimentos. Porque achamos que faz sentido saber qual é a causa dessa morosidade. E nós construímos uma grelha com tempos mínimos que o Código exige para determinados passos no procedimento e, portanto, em relação à apresentação de propostas, não pode ser abaixo de X dias, sob pena de estarmos a violar outros princípios da contratação pública. Mas nós tememos muito que a resposta, com dados empíricos, tememos muito que ela aponte para que seja por falta de capacitação por parte de grande número de entidades adjudicantes que o processo depois se arraste, nomeadamente ao nível da análise das propostas, que é o momento mais decisivo e mais consumidor de tempo por parte das entidades adjudicantes. E temos tido também, ao longo dos últimos 3 anos, uma atividade pedagógica a esse nível, em parceria com o INPIC as mais das vezes, mas temos também procurado perceber isso. Fizemos também no início, e são dados públicos, não estou aqui a revelar nada que os seus deputados não conheçam já, um inquérito às entidades adjudicantes e uma das questões afloradas foi exatamente essa. Há uma série de constrangimentos que impedem que o procedimento de contratação pública seja mais célere. Nós tivemos uma reunião a Norte, não identifico aqui a entidade, em que o administrador da entidade adjudicante nos transmitiu: nós estamos há mais de 1 ano para que nos aprovem uma portaria de extensão de encargos. E quando ela vier aprovada, isto foi no início das nossas funções, vai ser inútil, porque o período para o qual ela tinha sido pedida já não corresponde. Mas mesmo que fosse útil, demorando 1 ano, os concorrentes que apresentaram propostas depois já não mantêm a sua proposta. Se estivermos num quadro de inflação não despicienda, as propostas ficam rapidamente desatualizadas. E, portanto, é algo que nos preocupa, é algo que urge ser debatido. O quadro é muito específico, o código está feito para ser um procedimento muito formalista, muito formalizado, e nós vivemos agora num constrangimento que exige celeridade que não existia à data em que, 2008, o Código e as diretivas foram transpostas pela primeira vez. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelas respostas dadas. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD. Penso que o Sr. Deputado Marco Claudino, faz favor, Sr. Deputado, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente também cumprimentar o Dr. Fernando Silveiro. Já não é a primeira vez que está aqui nesta casa, a acompanhar, designadamente, a acompanhar e a receber aqui esta comissão, ou nós a recebermos no âmbito da prestação de contas por parte da CIMEC. Como foi dito já anteriormente, o currículo do Dr. Fernando Silveira é um currículo bastante longo e positivo. É positivo em termos daquilo que é a extensão das suas competências e da sua experiência, mas também há uma confirmação por quem o nomeia pela 2ª vez, portanto há uma renovação da confiança, à época pelo Conselho Superior de Prevenção para a Corrupção e agora pelo BNAC para a indigitação para este cargo. Um pouco como foi dito aqui pelo nosso colega deputado José Rui Cruz do Partido Socialista, há uma preocupação que é bastante crítica para o bom andamento dos processos da contratação pública, que tem a ver com este equilíbrio entre a concorrência, entre aquilo que é a transparência, mas entre aquilo que é também a eficácia. E muitas vezes nós estamos a tentar, nas regras que disse que são transpostas, e elas, em alguns casos, eventualmente fomos mais papistas que o Papa e fomos para além daquilo que era necessário, naquilo que são as exigências contratuais, fazemos com que tenhamos, paradoxalmente, um resultado contrário à concorrência. Porque se nós tivermos regras tão rígidas que tenhamos um concorrente, ou muitas vezes, como acontece, concursos desertos, isso não ajuda a concorrência, isto prejudica a concorrência, aparentemente estando a ser amigos da tal concorrência. E a primeira reflexão, um pedido que lhe faria, era sobre este equilíbrio que é necessário entre
promoção da concorrência, promoção de eficácia, para termos resultados práticos e aquilo que, eventualmente, na sua experiência, não só como jurista que trabalha na área, nas várias vertentes, mas também aqui, nesta função em especial, na CIMEC, nos pode dar como, eventualmente, sugestões, para além das medidas especiais de contratação pública, mas para a própria Código da Contratação Pública. O segundo aspecto também referido, e pedindo licença por ir acompanhando este raciocínio que o Partido Socialista fez anteriormente, no qual nós concordamos absolutamente, tem a ver com o extra-contratação pública. São as pequenas dificuldades que se tornam tão significativas que também elas vão impedir exatamente a execução dos contratos pela questão prática. Nós podemos ter as melhores regras, mas se elas não se aplicam por dificuldades da administração direta do Estado, ou no caso da administração autónoma, dos municípios, também elas próprias têm essas dificuldades no dia-a-dia. Ou, porventura, por questões até judiciais, com as impugnações que vão suspender a execução das obras, e já alguma coisa fizemos, e já disse publicamente, e repito, com a colaboração do Partido Socialista, para fazer alterações à lei com vista não só ao PRR, mas também aos fundos europeus, poderem de facto ser executados, porque o país não pode perder a oportunidade de executar integralmente o PRR. Também aqui lhe questionava se, relativamente à lei que numa primeira fase teve algumas vozes contra, isso foi público, se entende que este tipo de ações e de medidas são amigas da contratação pública e da execução das obras públicas, ou se por outro lado, como os críticos vêm fazer, equiparar ou de alguma forma misturar com ações de promoção da corrupção. E, portanto, sendo até indicado pelo MNAC, que gostaria de ter essa sua visão. A nossa, como sabem, não é essa, é no sentido que são medidas de promoção com vista à simplificação e à execução real e, de facto, aquilo que são delitos, que são crimes que possam ser, de alguma forma, contrários à lei, como dizia ainda há não muito tempo, numa audição conjunta desta Comissão, com a do Poder Local, o Vice-Presidente da ANP, o engenheiro Ribal Esteves, disse que quem quiser corromper não é por ter uma lei melhor ou pior que corrompe, é pela sua situação particular e pela sua situação de entender o contrário daquilo que é um Estado de Direito. E, portanto, queria também ter, relativamente a esta visão, a sua reflexão e o seu pedido. O terceiro aspecto é o que é que a CIMEC pode fazer mais do que fez, designadamente naquilo que é a sensibilização dos agentes, designadamente das autarquias locais, para poderem também eles estarem mais capacitados, pedagogicamente mais capacitados, diria, para errarem menos, porque nós sabemos que muitas vezes o intrincado da legislação não é amiga do cumprimento integral, ainda que não não de forma consciente, mas exatamente por falta de capacitação. E se a CIMEC pode ter aqui um papel de apoio e em que medida é que vê que essa pedagogia, essa formação, esse acompanhamento junto daqueles que são os agentes mais essenciais da contratação pública do lado do Estado, qual é o papel que a CIMEC pode ter, e são as reflexões que eu pedia, felicitando desde já pela individualização que teve e desejando-lhe boa sorte para a votação. Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. Sr. Dr. Fernando Silveiro tem até 6 minutos para responder às questões colocadas, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. Muito obrigado pelas suas questões. Muito obrigado pelas suas palavras que me dirigiu. Se me permitir, eu vou arbitrar aqui na ordem inversa as questões que me colocou, tentando não me esquecer de responder a nenhuma. O que pode a CIMEC fazer mais do que já fez? Creio que foi a sua última questão ou pedido de reflexão. Podemos continuar a fazer mais do que temos feito em mais quantidade e mais dirigida. Nós temos no nosso plano de atividades, e decorrerá a doutora Sara Augusto Matos, na sua audição, já teve a oportunidade de partilhar com esta comissão, temos planeado no primeiro trimestre a realização
de reuniões com as CCDRs nas CCDRs para tentar dinamizar e levantar algumas dos mitos e das interrogações que têm recaído sobre as medidas especiais de contratação pública. Sensibilizamos as CCDRs, obviamente, a convidarem as entidades adjudicantes no maior número possível a estarem presentes, mas, para além disso, nós, no passado, e vamos continuar a fazer em colaboração com o IMPIC, temos webinars conjuntos de promoção da melhor compreensão daquilo que é o alcance das medidas especiais de contratação pública. A sua segunda pedido de reflexão diz respeito à Lei 43 de 2024, que veio fazer algumas alterações à Lei 30 de 2021, mas, na verdade, ela toca pouco naquilo que são as medidas especiais, é a criação de mais um regime de agilização e de aceleração. Não há soluções mágicas, não há uma solução que nos resolva o problema pelo todo de uma só vez. As medidas especiais, se calhar, dão o seu contributo, a Lei 43 dá outro contributo, mas nós, de contributo em contributo, conseguimos somar no mesmo sentido. A Lei 43 de 2024, em traços muito gerais, ela tem sido muito debatida e não sou ninguém, em termos científicos, para tecer considerações muito profundas sobre a mesma, mas a minha interpretação deste diploma, ela tem duas vertentes. Por um lado, a questão da dispensa da fiscalização prévia nos moldes em que ela existia, e passa a haver uma fiscalização semelhante, mas não com aquele caráter de visto prévio, sem o qual a entidade não pode tomar determinadas decisões, e depois tem outra vertente a nível dos efeitos que a impugnação judicial tem sobre procedimentos de contratação pública, contratos de contratação pública, já numa fase mais avançada. Eu creio que são duas medidas no mesmo sentido, e vou dizer a minha opinião porque é que isso, no mesmo sentido e no sentido correto. A fiscalização prévia existe em Portugal, mas, na verdade, ela não é a única fiscalização que o Tribunal de Contas exerce sobre este tipo de procedimentos. E, portanto, o facto e nós temos dispensas de fiscalização prévia, genericamente, até 750 mil euros, e não é por esses contratos e esses procedimentos estarem dispensados de fiscalização prévia que depois o Tribunal não exerce também alguma fiscalização prévia. Por outro lado, a fiscalização prévia também não existe em todos os ordenamentos jurídicos da União Europeia, existe só em alguns. Compreendo que retirar do âmbito da fiscalização prévia um universo relativamente alargado de procedimentos possa causar algum tipo de constrangimento a este nível. Mas, como eu dizia há pouco, em resposta ao Sr. Deputado José Rui Cruz, nós vivemos agora num paradigma diferente, nomeadamente naquela que foi a razão, por um lado, da criação das medidas especiais e da CIMEC, por outro lado, da Lei 43. Nós temos fundos que temos que gastar, sob pena de não os podermos depois recuperar mais tarde. Este não era um paradigma que existia nem na altura da feitura do Código, nem quando se pensou no regime da fiscalização prévia, que é um regime muito nobre e que o Tribunal de Contas tem usado com extremo cuidado, com extrema dedicação e que muito tem poupado a nível da boa gestão dos fundos públicos. Não me parece que não possa haver meios termos. Creio até que, contemporânea com essa alteração que a Lei 43 de 2024 veio introduzir, havia notícias não desmentidas na comunicação pública que o próprio Tribunal de Contas tinha sugerido que se refletisse sobre o aumento dos limiares da dispensa de fiscalização prévia, nomeadamente adequando-os à inflação que não tinha sido despicienda nos últimos tempos.
tentando cumprir o tempo, Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Promoção da concorrência e da eficácia, sugestões. Não é difícil, não é fácil conjugarmos as duas vertentes, mas eu creio que os relatórios da CIMEC têm, e que são públicos, volto a repetir, têm dado nota disso mesmo. Tem havido procedimentos menos concorrenciais em abstrato que não se têm revelado pouco concorrenciais depois em concreto. No entanto, Sr. Deputado Marco Claudino, eu preocupo-me, e acho que deve preocupar a todos aqueles que olham para estas matérias, eu preocupo-me no relatório do final do ano 2024 do Tribunal de Contas, relatório anual da contratação pública, respeitando ao ano de 2023, 50% dos procedimentos concursais, portanto, que são os mais concorrenciais, tiveram 3 ou menos propostas. O que quer dizer que mais de metade dos procedimentos concorrenciais não têm assim um número de propostas tão elevado que permita um grande nível de concorrência. No ano 2022 o cenário era pior, porque a média de propostas nos procedimentos era 2,3 para a aquisição de bens e serviços e 2,7 para as empreitadas de obras públicas. Telegraficamente, sugestões que a CIMEC pode deixar. Constam já algumas dos nossos relatórios, reflexão sobre os limites dos procedimentos de ajuste direto e de consulta prévia. Ele foi muito inflacionado pelas medidas especiais, tem sido muito atrativa para as entidades adjudicantes, poderíamos refletir sobre isso. A obrigatoriedade de toda a contratação pública ser tramitada por via das plataformas eletrónicas, atualmente não é, os procedimentos de ajuste direto escapam um pouquinho a isso, para efeitos estatísticos e de transparência seria muito importante. Ponderação de regimes de registro simplificado nas plataformas, porque hoje é muito penalizador para uma entidade adjudicante que faz um ajuste direto de 40 euros, tem as mesmas obrigações na plataforma que uma entidade que lança um de 40 milhões e, portanto, pensamos que há aqui espaço para reflexão. A obrigatoriedade de maior publicidade nos procedimentos de contratação pública, bem como dos contratos celebrados, e unificação dos canais de comunicação por parte das entidades adjudicantes às várias entidades públicas. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Fernando Silveiro, com uma tolerância significativa da minha parte, mas de facto estamos cá para o ouvir e, portanto, não estamos ainda pressionados pelo tempo, pelo que entendi, deixá-lo acabar a sua exposição. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, penso que é o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Sr. Deputado, faz favor, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Dr. Fernando Silveiro e, de certa forma, parabenizá-lo pela sua nomeação como membro desta Comissão de Acompanhamento do NEMAC. Esta é uma das ferramentas que o próprio Partido Chega acha que faz sentido haver, mas para isso tem que ser mais efetiva e tem que realmente, de acordo com com o objetivo da sua criação, ser consumado. E deixo-lhe a primeira questão. Quando falamos, e fala bem no sentido da prevenção, em que o principal objetivo deste organismo é a prevenção de que aconteça, eu também lhe questiono porque não é que este organismo também não faz a parte sancionatória. Porque já existem algumas questões associadas a este âmbito, ou pelo menos já foram expostas algumas situações, e houve uma explicação, de certa forma vaga, relacionada a esse contexto, do âmbito também sancionatório. Por outro lado, eu também não posso deixar de tecer algum comentário ao Sr. Deputado. Penso eu que neste momento deve ser independente, mas o Sr. Deputado José Rui ou fez-me pensar que seria neste momento independente do Partido Socialista. Eu sei. Não, eu pensei que já tínhamos outro, já tínhamos o segundo que era independente. Não é? Mais um. Não, porque a forma como colocou toda a sua argumentação associada a estes âmbitos,
que decorrem de processos, de escolhas de pessoas, quer seja para a administração pública, quer seja para a administração local em si, e mesmo as questões que estão associadas do âmbito das decisões, eu concordo plenamente com ele, em que as decisões muitas vezes sendo idênticas não se compreende porque é que têm uns timings diferentes de decisão. Qual é o problema do que está aqui? E o problema do que está aqui são as nomeações que são feitas. Muitas delas são de pessoas que são nomeadas pelos próprios partidos que estão associados aos enquadramentos, quer seja nos devidos panoramas, quer seja a nível do Parlamento ou das próprias CIMs, e por aí fora podemos ir nesse contexto. Os portugueses conhecem pouco o NEMAC, ou seja, a criação é desde 2021, do governo do Sr. António Costa, e não conhecem, de certa forma, o que faz o NEMAC. E acho que ainda há muito... E a pergunta que lhe faço é porque é que nós não conhecemos muito a parte do NEMAC e o que é que ainda pode, o que caminho é que existe para fazer para que haja realmente um conhecimento mais efetivo do processo do MEMAC. Por outro lado, o objetivo da criação desta entidade tem a responsabilidade de promover a transparência e a integridade na ação pública e garantir a efetividade das políticas de prevenção e corrupção de infrações conexas. A pergunta que lhe faço, e já tendo um conhecimento de âmbitos de outros reguladores, é se o MEMAC tem meios para o fazer, se acha que neste momento existe meios para fazer este tipo de ação. Ou seja, bem disse que no início da sua ação disse que vem fazer um contexto pessoal, não como membro já efetivo do MEMAC, e por isso lhe pergunto no seu contexto, no seu pensamento pessoal, se acha que estas questões existem e o porquê, o que é que podemos fazer melhor para que assim seja feito. Uma questão que lhe ponho, que foi de conhecimento e que teve também uma resposta do atual Sr. Presidente do MEMAC, que é o processo da ANA contra o Estado, e que é um caso e que o título que está associado é quase secreto. Um processo da ANA contra o Estado é quase secreto. Isto tem a ver com as indemnizações no caso Covid. O porquê de ser quase secreto, o porquê da dificuldade de acesso do próprio MEMAC a este tipo de situações que deve fiscalizar, deve prevenir estes âmbitos e deve dar a sua opinião no sentido que seja tudo esclarecido, quer ser contextos de corrupção e também da própria transparência. E aí faço-lhe a minha pergunta também, que é como é que é possível então prevenir e detectar a corrupção sem prejudicar aqui ou sem conhecer, de certa forma, eventuais conflitos de interesses para terminar, por entre favor. os escritórios de advogados e os representantes entre partes, que era algo que é importante. Sr. Presidente, só uma nota para terminar. Sr. Deputado José Rui Cruz, por exemplo, o portal do licenciamento proposto pela IEL, em que o Partido Socialista votou contra, era uma das formas de termos, certamente, uma administração pública mais eficiente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Fernando Silveiro tem até 5 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa, pelas suas palavras e pelas suas questões. Eu estou um pouco aqui no espartilho para tentar responder a todas elas pelo seguinte. Eu estou aqui indicado pelo Presidente do MENAC. Eu não tenho absolutamente nenhuma relação, não conheço até hoje o Sr. Presidente do MENAC, nunca falei com ele, nunca trabalhei com ele e ele teve a gentileza de, seguindo aquilo que tinha sido a indicação do Conselho de Prevenção da Corrupção em 2021, entender que eu era a pessoa que devia ser indicada. Não conheço nenhum modo, e com isto abarco uma série de perguntas. Não conheço o modo de funcionamento do MENAC, não conheço porque é que o MENAC faz ou não faz, e se faz ou não faz,
processos sancionatórios, infracionais. Não conheço no íntimo aquilo que o MNAC faz para além do que vem na comunicação social. Não estudei, não me debruço, porque não tenho que as aplicar, as competências do MNAC. Noto pela comunicação social uma série de falta de meios para desempenhar as funções que tem sido recorrente, mas só tenho esse conhecimento através da comunicação social. Desconheço o processo da ANA versus Estado e não sei porque é a dificuldade de acesso do MNAC a esse processo. Eu sou deputado, com muita pena minha, não tenho nenhum conhecimento destas áreas porque não tenho nenhum relacionamento com o Mecanismo Nacional Anticorrupção. A primeira pergunta que o Sr. Deputado fez, prevenção, porque é que a Comissão não faz processos sancionatórios? Se estava a referir ao MNAC, a resposta é a mesma que as anteriores, eu não tenho conhecimento nenhum interno sobre o funcionamento do MNAC. Se estava a referir à CIMEC, para a qual estou indicado como vogal, nós não fazemos processos sancionatórios porque a lei não nos atribuiu competências para fazer processos sancionatórios. Atribuir-nos competências para acompanhamento e fiscalização e, detectando indícios de que haja algo que não esteja em conformidade com a lei, reportar às entidades que têm competência para aplicar essas sanções e instruir os processos sancionatórios. E é isso que temos feito e que demos conta ao Tribunal de Contas numa interpelação que o mesmo nos fez sobre essa temática. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela forma direta e esclarecedora como respondeu. Eu não tenho inscrições para a segunda ronda. Pelo que não temos inscrições. Sr. Doutor, terminamos assim esta audição. Agradeço os esclarecimentos que nos trouxe, em nome de todos nós, e desejo as maiores felicidades no desempenho das funções que certamente irá desempenhar também. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Senhoras e Srs. Deputados, nós temos a nossa reunião ordinária, já de seguida. Iria sugerir que fizéssemos um intervalo de 10 minutos e que iniciássemos a reunião às 11 da manhã, até para que outros grupos parlamentares possam, entretanto, juntar-se assim entenderem. Muito obrigado e até já.